na história recente do Timbu. Pode deixar sua opinião sobre o Jean Carlos também aqui embaixo nos comentários. E finalizando com o Luiz Fernando, né, aqui pertinho, Luiz Fernando do Atlético, joga bem pra caramba, opção para a ponta esquerda, a ponta direita, deve sair do Atlético pro ano que vem, deve buscar novos ares, tem 28 anos apenas e está em reta final de contrato, esse vínculo somente até dezembro. Ele que já marcou até aqui 19 gols em 47 jogos. Na Série A são 6 gols em 25 partidas. Outra opção que eu vejo assim que para o Goiás seria, né, espetacular. Tá? Aquele jogador com boa qualidade técnica para uma realidade de Série B. Seriam, acho que todos eles que eu citei aqui no nosso vídeo, seriam boas opções. Tá? Tanto o Romarinho, o Lucas Crispim, o Jean Carlos, o Pedro Henrique do Corinthians, o Luiz Fernando, o próprio Bolassi. Eu entendo que o Goiás precisa sim se movimentar. Para o ano que vem não terá uma sobra financeira tão avantajada como nessa temporada, mas pelo que eu tenho de contas, aquilo que o Goiás deixou público, o que o Luciano falou que gastou, o Goiás ele deve ter um orçamento semelhante ao que teve desse ano para gastar de novo. A questão é que aí acaba aquela reserva financeira, aquele dinheiro que o Goiás deixou parado, tá? Mas o Goiás tem sim uma condição de novamente mais uma chance fazer um elenco competitivo para o ano que vem. Qual seria a sua sugestão? Primeiro comentário. Pode deixar aqui. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre uma declaração do Luciano Patiello na sua última entrevista coletiva, ali junto com o Lucas Andrino, respondendo algumas indagações. Ele afirmou que teve proposta, uma oferta para deixar o Goiás nesta temporada, mas acabou recusando esse convite, já que não tem esta característica de abandonar trabalhos pela metade, mesmo que o momento do clube seja difícil. Esta própria afirmação eu não consegui encontrar exatamente qual foi esta oferta. Muito provavelmente seja uma oferta não relacionada ao futebol, e sim a quesitos empresariais, já que essa era a área do Luciano Patiello, antes de trabalhar, por exemplo, no Palmeiras, onde ele fez mais uma parte financeira do clube, e agora esta outra oportunidade no futebol do Goiás, mas o dirigente acabou afirmando que não teve o interesse, não tem também o interesse de desfazer o trabalho. E que inclusive, né, sua família mora aqui em Goiânia, enfim, já estando uma estrutura maior. O contrato do Patiello, ele não é assim como o Andrino, né, aquele contrato assinado exatamente com um termo de duração, pelo menos pelo que eu sei, eu não consegui encontrar exatamente se tem algum tipo de cláusula ou de um contrato propriamente dito até dezembro desse ano, até o final do ano que vem, como é o caso do Lucas Andrino, mas é um personagem que no meu entendimento poderia sim até ser cobrado em maior escala pela torcida. Como o torcedor do Goiás ele fica sempre naquela coisa, o Luciano já respondeu isso 3 vezes e falou que quem toma as decisões são ele. Então, se é ele que toma essa decisão, não tem mais ninguém influenciando, o Luciano deveria ser mais cobrado, né? Acho que o torcedor ele ficou naquela coisa, mas será que não tem alguém que fala para ele? Será que o Luciano ele só não repete ou ele só executa aquilo que é repassado para ele? Pode até ser, mas segundo o Luciano, né, em 3 entrevistas que ele já deu somente nesse tom, ele afirmou que tem total responsabilidade sobre o Goiás nessa temporada. Então, para mim, né, já que é ele que é o cara, então beleza, a gente pode ter essa certeza, show de bola. Então, para mim, o Luciano deveria ser mais cobrado e eu não continuaria para o ano que vem. Mas eu tenho aquele receio também de continuar, de não mudar, de mudar, melhor dizendo, e o Goiás começar a trocar de diretor e CEO, troca de diretor e técnico e elenco, e vir essa salada de frutas, igual a gente chega neste final de temporada. Sobre a folha salarial, o Luciano também respondeu, né, que segundo ele, hoje o Goiás gasta com o futebol profissional 3 milhões e meio de reais, algo que eu já tinha falado para vocês. Surgiram algumas informações que o Goiás tinha uma folha de 8 milhões, eu até assustei, quase caí para trás, porque é muito dinheiro, cara. 8 milhões dá para você fazer um time muito competitivo, não é para a Série B não, é para a Série A, até mesmo para uma Sul-Americana. O orçamento do Goiás, aquilo que ele gasta nessa temporada, aí sim, é algo na faixa de 7 milhões de reais por mês, mas com o elenco profissional é de 3 milhões e meio. Esse aspecto, né, eu penso que é assim, algo interessante do Luciano explicar, e o Goiás que se torna muito fechado. Eu gosto desse tipo de entrevista, pode não sair muita coisa, nossa, é uma revolução, não é? Mas para mim tinha que ter um contato mais amplo com o torcedor. Agora a fase é ruim, é óbvio que o torcedor quer mandar esses caras para aquele lugar, faz parte, o torcedor é assim mesmo. Só que para mim, o Goiás ele poderia ter uma forma de, mesclando aquilo que eu comentei até em outro vídeo. Eu não quero que todo jogo o Andrino venha, dê as suas explicações, não precisa disso.
Mas por que não? Alguma entrevista, um bate-papo, não precisa ser naquele tom de adoração, né, sabe, de passar pano, mas também não precisa ser aquele clima hostil, de atacar, de apontar dedo. Eu não sou um cara que faz isso, pelo menos aqui no meu canal, eu acho, né? Vocês podem deixar a opinião de vocês aqui embaixo. Mas uma explicação, porque o torcedor ele tem as suas dúvidas, ele tem os seus questionamentos, e para um Goiás que se tornou um clube tão fechado nos últimos anos, e com muitos presidentes que passaram e acabaram fazendo coisa errada, a gente sabe muito bem, com o Goiás se endividando, por que não, né, não ter um pouco mais de transparência? Porque às vezes tem coisas que na vida você faz certo, mas se você não mostrar que está fazendo certo, o outro não acredita. Então penso que para mim, tá, nessa questão do Lucas Andrino, do próprio, principalmente do Luciano Patiello, a questão das finanças do Goiás,